Depois de definirmos o estilo da tabela dinâmica e o aspecto visual dos campos agregados, podemos alterar algumas opções relativamente ao esquema da tabela dinâmica. Para alterarmos o esquema da tabela dinâmica, podemos também começar por alterá-lo através dos campos que são colocados nas áreas. Por exemplo, o campo da zona pode ser colocado nas linhas, para segmentar por linhas, em que neste momento estamos a segmentar a tabela dinâmica por zona e depois por agente, mas podemos inverter este processo e segmentar primeiro por agente e depois por zona, mas podemos também colocar, por exemplo, a zona no campo do filtro e neste caso estamos a filtrar a tabela dinâmica e segmentar por agente, ou seja, os campos que são colocados no filtro filtram a tabela dinâmica e os campos que são colocados nas linhas ou nas colunas segmentam a tabela dinâmica. Vou voltar a colocar então a zona nas linhas, porque neste momento temos então dois critérios de segmentação, o que significa que podemos alterar dentro do esquema da tabela dinâmica algumas opções. Por exemplo, podemos incluir linhas em branco entre um segmento e outro segmento. Podemos alterar o esquema do relatório, no qual podemos colocar vários pontos ou vários aspectos visuais para segmentar ou visualizar o relatório. Eu vou colocar a opção em formato tabular para visualizar os campos com o aspecto muito semelhante àquilo que é uma tabela normal. Depois podemos também visualizar os totais gerais. Eu vou ativar apenas para as colunas, por exemplo, só vemos aqui no final, e podemos também incluir ou não os subtotais, no qual vou escolher a opção de não mostrar os subtotais, para podermos ver então os dados colocados. No esquema do relatório é possível também repetir as etiquetas para mostrar o mesmo valor quando ele se repete dentro das restantes linhas da tabela dinâmica. Então neste caso vou colocar o esquema do relatório em que vou retirar a linha em branco e consigo visualizar então os dados desta forma.